Eu gosto desse pedido, um milagre, não 2, nem 3, um só. Eu particularmente penso que nós ganhamos muito em sabedoria quando nós aprendemos a pedir a Deus o que a gente precisa, não o que a gente quer. Tenho medo que às vezes as nossas orações girem em torno daquilo que a gente quer e não atinja aquilo que a gente precisa. É natural que seja assim. Nós estamos muito superficiais, vivemos de maneira muito superficial. A vida nos joga para fora o tempo todo. Ainda hoje, antes de sair lá em Curitiba, uma moça me parou lá na porta do hotel e me fez uma pergunta que eu levaria 1 hora para responder. Ela me falou assim: padre, por que é tão difícil rezar? Ela corrigiu: não, rezar não. Por que é tão difícil eu sentir que estou rezando de verdade? Muita honestidade nela. Sim, às vezes a gente finge que reza, a gente finge que a gente finge que acredita. Tenha coragem de despir-se de suas hipocrisias e você vai chegar à conclusão, a mesma que eu tenho chegado, que a vida, como nós estamos vivendo, são muito poucas as situações que nos jogam para dentro de nós. A maioria nos joga para fora, o tempo todo, para fora, para fora. Nós temos uma agenda pesada para cumprir. Os nossos assuntos nem sempre nos propõem uma viagem ao coração da gente, sempre falando de coisas práticas que nem chegam a tocar as nossas reais necessidades. A gente está perdendo a intimidade com os outros e com a gente. Nós respondemos tudo com tanta pressa, falamos com tanta gente o dia inteiro, e com a gente mesmo, como a gente fala pouco. Semana passada eu fui dormir pensando nisso. Esses grupos de WhatsApp em que a gente fala com 100 pessoas ao mesmo tempo, isso é um inferno, né? Isso é uma torre de Babel. E eu cheguei ao final do dia tão cansado de responder tanta coisa, que quando eu deitei a cabeça no travesseiro, foi a primeira coisa que eu pensei: hoje eu falei com tanta gente ao mesmo tempo, que eu não tive oportunidade de falar comigo. Ah, minha gente, quanto prejuízo nasce quando a gente perde a habilidade de se ouvir, de se perceber. Quantas enfermidades psíquicas, emocionais adentram os umbrais da nossa vida quando a gente perde a habilidade de se ouvir. Que quem não se ouve, não se percebe, não se analisa. O papel do psicólogo e do analista é sempre favorável a nós, mas ele já é o resultado de pessoas que não se analisam. Quando a gente precisa ir para um psicólogo, para um analista, é porque a gente desaprendeu de viver. A gente desaprendeu muitas coisas elementares que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, meu irmão está aqui, sabe disso. A minha mãe tinha o hábito de nos colocar para fazer o exame de consciência todos os dias, à noite. E eu sabia lá que era esse exame de consciência, né? Eu fechava os olhos, porque às vezes quando a gente é criança, a gente acha que quanto mais aperta os olhos, mais a gente está rezando, né? Pelo menos fica com um aspecto de quem está compenetrado. E o tempo foi me mostrando que o exame de consciência que a minha mãe sugeria não era nada mais, nada menos do que um ouvir. Eu ter a oportunidade de me ouvir. Eu ouvi tanta gente ao longo do meu dia, mas hoje eu preciso me ouvir. É a última conversa que eu preciso ter é comigo. E aí, Fábio? O que você fez da sua vida hoje? Onde você errou? Qual a escolha que você hoje fez que não lhe é favorável? Pode ser prejudicial a você? O que você fez de errado em relação às pessoas que você ama? Aí sim,
eu começo a tomar contato comigo. E eu vou saindo desse prejuízo de não me conhecer, de não me ouvir, de não me sentir. Estamos muito superficiais. E porque estamos superficiais, a gente perde a capacidade de dizer o que nós realmente precisamos. Eu acho tão lindo aquele encontro de Jesus com Bartimeu, o cego do Evangelho. Jesus olha para Bartimeu e pergunta para ele a queima-roupa: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Fico pensando, se Jesus me fizesse essa pergunta hoje, será que eu saberia dizer a ele o que eu realmente preciso que ele me faça? Tudo isso, todo esse preâmbulo, só para dizer que naquela tarde em Jericó, o encontro de Jesus com Zaqueu não teve nada de sobrenatural. Jesus deu a oportunidade a Zaqueu de fazer isso que eu estou dizendo, de voltar a ele mesmo. Zaqueu era um homem que estava afastado de si mesmo por causa dos erros. Quando a gente erra demais e a gente não conserta o que errou, a gente vai ficando apartado de nós mesmos. Nós vamos nos distanciando de nós. Zaqueu era um homem que tinha vergonha da vida que vivia. A religião de Zaqueu só fez mal a ele, não fez nenhum bem. A religião que Zaqueu praticava não ensinava que Deus era amor, não ensinava que Deus tem um carinho especial pelos que sofrem, pelos miseráveis, pelos deprimidos, pelos tristes, pelos pobres. Zaqueu não sabia lidar consigo mesmo. Uma pessoa que não sabe lidar consigo mesmo tem mil motivos, inclusive o religioso. Uma religião, quando não é aplicada de maneira correta, ela faz muito mais mal do que bem. Sabe por quê? Eu posso, a partir de um discurso religioso, me interpretar pior do que eu sou. Depende do discurso que eu escuto. Às vezes o padre pode até estar bem orientado, bem intencionado, às vezes o pastor também pode estar bem intencionado, mas ele fala tanto de pecado, ele fala tanto de culpa, que ele gera prisões interiores nas pessoas. Ao invés de libertá-las, ele trancafia. Zaqueu era um homem assim, que estava trancado em si mesmo, que não sabia lidar consigo mesmo, não sabia se perdoar, não sabia recomeçar a vida, não sabia fazer a faxina da alma, porque ele nem sabia se ouvir. E esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou na vida daquele homem. Não curou Zaqueu de uma paralisia, não curou Zaqueu de uma enfermidade física, de uma cegueira, de uma surdez. Foi tão simples o que Jesus fez por Zaqueu. Ficou amigo dele. Só isso. Ficou amigo daquele homem que não se amava. Ofereceu amor a um homem que não se amava. Ofereceu ternura a um homem rude, machucado pela vida. Tão machucado que estava escondido no alto daquela figueira. Jesus estava rodeado de pessoas religiosas. Imagine aquele contexto, aquela tarde em Jericó. Todos aqueles que andavam ao lado dele eram seguidores, e todo mundo muito bem, do ponto de vista religioso, ainda que fossem hipócritas. Não entro no mérito da questão. Era todo mundo de igreja, poderíamos dizer. Todo mundo de grupos. Jesus poderia muito bem ter ficado com eles. Por que se ocupar de um homem que nem faz parte do seu caminho? Ele não está na estrada. Jesus não tem nenhuma obrigação moral com aquele homem. Eu tenho com quem eu passo, com quem passa por mim. Concorda comigo? Um homem que está escondido, me vendo de longe, não tenho nenhuma responsabilidade com ele. É um homem que está à beira. Não.
Jesus, com todo respeito, ele desconsidera todos os que estavam ao seu redor para prestar atenção naquele homem que não fazia parte do seu caminho. Por um motivo simples: aquele homem era o que mais necessitava dele naquele dia. E ele ofereceu a ele só isso: amizade. Deve ter lido de Zaqueu. Zaqueu, o que você está fazendo aí, meu amigo? Desce daí logo. Está ridículo. Está feio. Desce daí. E quando Zaqueu acreditou que aquele olhar era para ele, as coisas começaram a ser reencaminhadas dentro do coração dele. O primeiro milagre aconteceu e abriu a porta para muitos outros. O milagre do amor próprio. Zaqueu voltou a se amar porque alguém o amou. Quando alguém nos ama de verdade, a gente é naturalmente contagiado pelo amor próprio. É por isso que a gente fica com a autoestima tão baixa quando a gente é traído, quando a gente é trocado, renegado, esquecido. O desamor do outro nos contagia, a gente se sente menos nós, a gente se sente menos, ele nos diminui com a sua traição. Preste atenção numa pessoa que está passando por um processo de traição, você vai ver como o amor próprio dela está fazendo as malas e indo embora. Aí é a hora que a gente precisa reunir e cercar, para que não vá embora aquilo que nos faz manter vivos, aquilo que nos mantém vivos. Sim, o amor próprio é o que nos mantém em pé na vida. E Jesus sabia disso. Zaqueu não entenderia um discurso religioso naquele dia. A conversão de Zaqueu passou por outros caminhos, mas depois, naquele primeiro dia, Zaqueu só precisava recordar-se que ele era uma pessoa de valor, independente da vida que havia vivido até aquele dia. O primeiro gesto que Jesus realizou nele foi esse. Ofereceu amizade a quem não tinha amigos. Ofereceu amor a quem não se sentia amado. Hoje, eu não acredito que possa ser diferente. Eu desconheço a sua história, eu desconheço os seus caminhos, eu não sei a quantas anda o amor que você tem por você mesmo, mas eu sei que isso hoje é fundamental para que Deus aconteça na nossa história, para que Deus seja vivo em nós, não uma caricatura, mas um Deus vivo, que nos chama de amigo, que nos interpreta como amigos, como pessoas que precisam ser humanamente amadas. Por isso, não tenha medo de pedir hoje que esse milagre que foi realizado na vida de Zaqueu seja realizado na sua também. Que você volte a se amar, que você se respeite um pouco mais, que você se queira um pouco mais, que você se cuide um pouco melhor, que você se ouça um pouco mais, que você dê a Deus condições de realizar todos os milagres que você precisa a partir desta primeira porta que Deus abre, para que você volte a se amar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Quero amar. Vamos ver, vem comigo.
mais comum do que a gente imagina, viu?